Professor, nós estamos nesse momento meio ímpar da contemporaneidade, onde a gente vê grandes economias brigando, onde a gente vê as maiores economias da América em pé de guerra e as relações paralelas também chamando muita atenção. É tarifa, é instabilidade, não vamos mais usar o dólar, enfim. A gente está num momento de ruptura muito forte ou de possíveis rupturas. Primeiro eu queria entender do senhor se essa leitura muito simplista da minha parte, de que nós estamos nesse momento de redefinições dessas relações, realmente está em andamento, realmente está em curso. Veja, Carla, existe sim uma possibilidade, claro, já está acontecendo, de uma ruptura de velhas instituições. Por exemplo, a ONU. A ONU já não tem mais poder nenhum para ditar se deve ter guerra ou não deve ter guerra. Outra coisa, a Organização Mundial do Comércio. O Brasil entrou na Organização Mundial do Comércio, mas o Trump, desde Trump 1, ele já alejou a Organização Mundial do Comércio, não deixando que fosse indicado, acho que se eu não me engano, 7 ou 8 juízes de alegação. Então, a Organização Mundial do Comércio está parada, a ONU está parada, a OMS também não agiu direito na parte da pandemia. Então, as velhas instituições de Bretton Woods, ou seja, o Banco Mundial e o FMI, estão sendo atacadas também pelos BRICS. E aí tem um ponto. O Brasil deveria tomar cuidado que quando ele começa a fazer, como a gente sempre fala, o patrioteio dele, de querer sair fora do dólar, veja, quem aceita o dólar sou eu. Ninguém põe arma na minha cabeça para aceitar o dólar. Não, mas vamos fazer transações com as moedas dos países. Aquela coisa que a gente sempre diz, puxa vida, eu vendo frango para o Irã. Eu não quero que o Irã me pague em reais iranianos. Eu quero que ele me pague em dólar. Então, essa coisa de vamos fazer, a Rússia já está diminuindo a dependência do dólar, comprando ouro, mas cuidadosamente e de uma forma bem sutil. A mesma coisa a China. Chega o governo brasileiro, levanta a cabeça e fala: não queremos mais o dólar. Toma um tarifaço de 50% e ainda um aspecto político com relação ao Bolsonaro e a lei Magnitsky, que acaba prejudicando os bancos aqui. Aliás, é importante falar sobre a lei Magnitsky. Não precisa tirar dinheiro de banco nenhum. Não é isso que está acontecendo. Nenhum banco vai quebrar. Não vai acontecer isso. Parem com essas coisas, porque você tem dois tipos. Um cara que é de extrema esquerda ou o cara que é de extrema direita. Os dois não dá para conversar. Então, nenhum banco vai quebrar acontecendo isso. Acontece que você colocou uma sanção em cima do Alexandre de Moraes e quem tem negócios com os Estados Unidos que passa pelo dólar não pode fazer com o Alexandre de Moraes. Por isso que o Banco do Brasil tirou um dos cartões de crédito, não sei qual bandeira que foi, se foi o Visa, o Mastercard ou o Amex, e deu um cartão Elo para ele. Então não tem nada a ver isso daí. Mas existe também um negócio que o Brasil, ao invés de, ou melhor, que nós estamos observando? O Brasil está correndo atrás da ambulância. Quando ele teve um tarifaço, não foi nem tarifaço, de 10%, ficamos praticamente em berço esplêndido, ao invés de negociar novos acordos comerciais. Agora estamos saindo correndo, tentando fechar acordos comerciais, porém, Trump, o que ele fez? Ele já começa a fazer o acordo comercial com vários países, como, por exemplo, o Japão, com o Vietnã, com a China, com a União Europeia, e agora com a China falou que tem que comprar, quadruplicar a compra de soja. A hora que eu vou fazer o acordo, ele falou: olha, não dá mais para fazer um acordo com você, porque eu já combinei com o Trump. Então demora esse discurso, esse patrioteio, e deixa o abacaxi para o Geraldo Alckmin descascar. Ou seja, estamos correndo atrás da ambulância e tentando fechar os melhores acordos. Agora, por exemplo, saiu hoje de manhã que nós vendemos, aumentou, acho que 250% a venda de carne bovina para o México. Sim, isso aconteceu, mas veja, esses acordos que a gente está fazendo, nós estamos fazendo com a faca no pescoço, com uma espada de Damocles na cabeça, que poderia ter sido feito logo que Trump foi eleito.
Vamos depender da China. Olha, mas sempre tem a China. Não é salutar ficar totalmente dependente da China. Nós já estamos com entre 25% a 35% do nosso comércio internacional com a China. Não estou falando mal da China. É que você não pode ficar dependente de um país só. Um país está sujeito a um civil unrest, um problema civil, um golpe de Estado, como aconteceu lá em 6 de janeiro no Capitólio, ou como poderia ter acontecido no 8 de janeiro aqui no Brasil, ou sujeito a uma pandemia, e aí eu aumento minha bagagem comercial com o país. Quando eu trabalhava em banco, cara, por exemplo, na área de crédito, a gente não dava mais dinheiro, não fazia mais negócios, ou dava crédito, para uma empresa que já tinha ocupado 10% do portfólio do banco. Então, você ficar dependendo de 30% ou até mesmo 35%, e se acontece alguma coisa com a China? E se entra um novo governo estilo Javier Milei, mas mais bravo ainda, brigando com a China? Como é que eu fico com as minhas commodities? Claro que o Javier Milei, no final das contas, ele entendeu o recado e passou a ditar a máxima do tipo: países não têm amigos, países têm interesses. Mas não é de bom alvitre ficar dependendo de um país só para fazer negócio. E aí a gente sempre fala, não tem os Estados Unidos, tem a China, tem os BRICS. Ora, eu vou fazer negócio com a Rússia? E se por um acaso a Rússia não abrir mão de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson e não acabar com a guerra, o que que acontece com os fertilizantes que eu compro deles? Trump vai acabar tributando em 100%? Então, veja, é importante também, já estão entrando noutra parte aqui da guerra da Ucrânia com a Rússia, acompanhar isso daí, porque isso vai bater no preço do meu nitrogenado, do meu cloreto de potássio, do meu NPK. Então, vamos fechar esses acordos, vamos fechar o preço desses fertilizantes, porque ninguém aqui que eventualmente acredito, né? Ninguém que está nos ouvindo, que é do setor agrícola ou do setor do agronegócio, tem o telefone do Putin ou do Trump para saber, ou do Zelensky para saber como é que estão as negociações da guerra. Se por um lado o Zelensky foi em reunião de Trump, mas ele foi esperto, ele não foi sozinho. Ele foi com o premier britânico, foi com a Giorgia Meloni da Itália, foi com o Emmanuel Macron da França, foi com o head da OTAN e foi com a Ursula von der Leyen da União Europeia, justamente para tentar defender, do tipo, olha, a gente pode parar com a guerra, mas dar todos esses territórios que a Rússia pegou, isso está fora de questão. Por outro lado, para a Rússia, está fora de questão abrir mão desses territórios que ela já pegou, principalmente os dois lá de cima da região Donbass, Luhansk e Donetsk, cara. Então, o cenário está muito desafiador, muito turbulento, e o Brasil está correndo atrás do prejuízo, que já deveria ter feito a sua lição de casa, diversificado os compradores. Olha que interessante. Nós estamos fazendo um acordo comercial Mercosul-União Europeia. Já se vão 22 anos disso daí. Agora temos pressa. Não vai ter pressa, porque o Emmanuel Macron e a Irlanda estão fazendo de tudo para que não saia isso daí, porque eles estão tentando proteger o agronegócio. E, por outro lado, as minhas empresas industriais também não querem fazer porque eu vou perder competitividade. Puxa vida, 22 anos não deu para ter competitividade? Não deu para investir mais em educação base, fundamental, e formar um bom trabalhador? Não deu para fazer saneamento básico e ajudar as crianças que têm uma bruta, já falamos isso daqui, uma bruta neuroplasticidade, e se essa criança ficar sem tratamento de esgoto, que diga-se de passagem, ainda já passou o Brasil em termos de tratamento de esgoto, nós só 50% do Brasil tem tratamento de esgoto, e na região norte 90% não tem tratamento de esgoto. Essas crianças que vão ficar expostas à falta de tratamento de esgoto, elas vão ficar neurobiologicamente prejudicadas. Então, eu não estou formando um bom profissional, e aí é uma das raízes da falta da industrialização, da desindustrialização do Brasil.
mas o governo insiste em falar que a taxa de juros. Taxa de juros é o termômetro. Precisa de uma política fiscal com uma política monetária harmoniosa. Política fiscal, você gasta demais, isso já bateu no hiato do produto, ou seja, a inflação vai ficar em 5%, mas a meta é 3%. O Banco Central não vai baixar a taxa de juros, porque o governo. Agora, imagina 2026, que é ano de eleição, eventualmente de reeleição, o que o governo não vai fazer para gastar? Quais PECs eles vão fazer? Então, a taxa de juro ela fica sendo necessária porque não culpem. Quem decidiu a meta da inflação foi o Conselho Monetário Nacional, Haddad, Tebet e presidente do Banco Central. Ou seja, então foi o executivo que decidiu uma meta de inflação de 3%. Não adianta culpar o Banco Central. A hora que você determinou 3%, o Banco Central falou: bom, agora eu preciso trabalhar. E se a inflação está 5, não precisa ser muito esperto. 5 é maior do que 3. Então, eu preciso de taxa de juros, perdão, mais alta, ou mantido, pelo menos esse ano, em 15%, para ancorar as expectativas e a inflação voltar, tomara, lá para final de 2026, para 3%, porque é isso que o governo atual pediu. Meta de inflação é 3%, não é 4,5%. Porque se eu mirar o teto da meta, isso automaticamente, o meu business plan vai ser reajustado de acordo com o teto da meta, e o teto da meta passa a virar a meta. Já querendo parafrasear uma pessoa conhecida aí, né? Vamos dobrar a meta. Mas, enfim, não vamos entrar em política.